Minha saudação amiga, fraterna a todos vocês. Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, 19, 1 a 10. O evangelho que fala de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Procurava ver quem era Jesus, Zaqueu, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Passagem bastante interessante esta. Nós vemos ali Jesus que entra numa cidade, podem imaginar, quando chegava numa aldeia, a fama dele já tinha se espalhado, queriam vê-lo, mas Zaqueu era de baixa estatura e, portanto, dificilmente iria ver Jesus. Subiu numa árvore e Jesus, passando, diz a ele: desça. E mais ainda, e diz que iria à sua casa. Nossa, podem imaginar isso? Alegria! E lá foi Jesus à casa de Zaqueu, cobrador de impostos, tido pela população como pecador, rejeitado sobretudo pelos escribas e fariseus. Regras rigorosas contra essas pessoas. E vejam, Jesus não só olha, não só fala com ele, mas Jesus vai à casa dele. E o que acontece? E aí que você vê, aquele homem, cobrador de impostos, é tocado no profundo do seu coração. Ele então se reconhece de fato que é pecador, o que ele realizou. E vendo a palavra de Jesus, e vendo os seus ensinamentos, e olhando para o Mestre, ele diz que se arrependia e que iria devolver tudo quanto ele tinha roubado. E o que ele tinha ganho, ele iria dar a metade, ao quarto, né, do que ele tinha ganho para os pobres. Então Jesus diz: a salvação entrou nesta casa. Aí entrou o perdão. Vejam, não basta reconhecer o pecado. Pior ainda é quando nem reconhece o pecado. Então está fechado a Deus, está fechada a comunhão com os irmãos. Mas aquele que reconhece seu pecado, mas mais ainda, devolve o que roubou, integralmente, não uma partezinha, integralmente, e a parte que lhe cabia por direito, ainda distribui para os pobres. Coração aberto aos irmãos, aí há sinceridade, aí que nós vemos a integridade da pessoa. Se não fizesse assim, seriam só uma fala, como nós brincamos e dizemos, um blá, blá, blá. Não era assim?
Mas aí nós vemos Zaqueu sincero, sem máscara. Ali está diante do Senhor e sua atitude reflete o que está presente no seu coração. E nesta atitude, por esta atitude, vendo a sinceridade, Jesus diz: a salvação entrou hoje nesta casa. Ele recebeu a salvação, ele recebeu esta vida nova, ele renasceu de novo. Vamos pensar bem, porque também nós podemos correr esse risco. Ofendemos alguém e só chegamos e dizemos: não, eu peço perdão, dizer num confessionário. Sim, mas também deve ir lá para fazer o possível para corrigir esta ofensa que você fez. Você roubou? Não é só dizer: ah, roubei. Não, é devolver integralmente o que você roubou e até mesmo ter coração generoso para com todos. Aí nós acreditamos realmente e Deus penetra na vida desta pessoa, como diz Jesus, a salvação entrou nesta casa, no seu coração, vida e vida nova. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.